Hoje eu queria falar com você sobre empatia. Primeira definição: empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e dessa forma conseguir compreender os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os valores que esse outro tem. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo compreender exatamente como ele está vendo a situação. Cada um de nós tem a sua própria forma de ver a vida, de enxergar as situações. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo ter uma nova perspectiva daquela situação. Eu consigo ver através da visão do outro como que ele está vendo aquele problema, aquela situação e por que ele se comporta daquela maneira. Porque aí eu consigo compreender os valores, eu consigo compreender de que forma que ele interage com o mundo. Nós sabemos a forma que nós interagimos com o mundo, mas que forma que o outro interage. É toda a história que ele teve para chegar até aqui que faz com que ele se comporte daquela maneira. O tipo de educação que ele teve, a cultura que ele teve, o meio religioso que ele frequentou, tudo isso vai formando a nossa personalidade. E é baseado na nossa personalidade que nós tomamos as decisões, que nós nos posicionamos. Quando eu consigo entender o lado do outro, quando eu consigo ser empático com a situação que o outro está vivendo, eu consigo enxergar, portanto, com a ótica do outro. Mas tem uma coisa importante também: enxergar com a ótica do outro não quer dizer que eu tenho que concordar com o outro. Muitas pessoas estão confundindo empatia com aceitação, acomodação. O outro vê dessa maneira, então tá bom, eu vou compreender porque eu tenho que compreender o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo. Não. Compreender é importante, concordar não. Eu entender, por exemplo, quando eu digo para meu filho que ele não pode ir numa festa, entender que ele fica chateado com isso, que ele fica triste, quer ficar quieto no quarto dele, isso é empatia. Deixar ele ir à festa porque ele não fique chateado, porque ao compreender que ele está chateado eu mudo a minha opinião, isso não é empatia. Isso é às vezes até abrir mão da sua própria identidade, da sua própria visão. Porque o fato de eu ter empatia com o outro não é uma garantia, não é uma necessidade de que eu tenha que concordar com tudo que ele está fazendo. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Empatia não é me aprisionar ao livre-arbítrio do outro, não é conceder a liberdade do outro de reger a minha própria decisão. O outro pode não ter empatia nenhuma em relação a mim. Ele pode não querer compreender a minha situação, a minha tristeza, a minha frustração. Portanto, não adianta eu querer agradá-lo. Ser empático não é ter a preocupação de agradar ao outro. Vamos pensar sobre isso. Eu sou Fábio Meirelles, sou coach e podemos conversar mais sobre isso.